Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para a graça do Senhor nosso Deus, para mais um estudo da palavra do Senhor. Um Messias crucificado. Vamos entender isso de acordo com a palavra do Senhor, amém? Vamos junto, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia e o maná que Ele tem nos concedido, amém? Vamos lá, vamos junto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado no dia de hoje, a mim e a todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Obrigado pela tua paciência conosco, derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor, abrindo nossa mente e nosso coração para entender as tuas santas palavras. Obrigado pela tua paciência conosco, nos fortifica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Um Messias crucificado, tá? Meu querido irmão, Paulo escreveu que os judeus, né? Paulo escreveu que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. A cruz, a ideia é que o Messias fosse crucificado. Não era o sinal que os judeus esperavam. Eles não aceitavam isso. E olha, nem os discípulos. Eles esperavam um Messias diferente, né? Não era o sinal que os judeus esperavam, tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra a expectativa, tanto de judeus como de gregos. De fato, basta observar, né, como os discípulos reagiram quando Jesus anunciava a sua crucifixão. Os discípulos não ficavam muito contentes. E eles não guardavam isso na cabeça. Porque eles não aceitavam isso. Tá? Eles não queriam que Jesus morresse. Eles não entendiam isso quando Jesus falava que iria ser entregue para a morte. Eles não entendiam. Veja no livro de Marcos, capítulo 8, abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 8, versículo 31. Estou aqui em Marcos capítulo 6, vou até aqui o capítulo 8, o versículo é o 31, tá? Vamos ler o 31 e o 32. Então começou ele a ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, né? E fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso Jesus anunciando para eles. Isso lhe impunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus. A ponto de Jesus dizer, porém, voltou-se Jesus, e fitando os olhos dos seus discípulos, respondeu a Pedro e disse, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja só, meu irmão, veja que Jesus falava claramente para eles aqui, nós estamos vendo na Bíblia, mas nada adiantou. Eles estavam sonhando com o Messias da glória, um Messias rei, que tirasse eles do jugo dos romanos. Tá? Eles não entendiam. E o Messias, eles não conseguiam compreender aquele Messias de Isaías 53. Entendeu? O Messias sofredor, o Messias que seria crucificado. Por isso, a mensagem de Jesus não fazia efeito para eles quando Jesus falava que ia morrer. Ia ser castigado e crucificado.
Foi por isso que Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando, vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Queridos, não era somente Pedro, viu, que não entendia. Os outros discípulos também não entendiam a questão de Jesus morrer. Eles esperavam Cristo Rei, um poderoso que tirasse eles daquele sofrimento. Mas profecias do Antigo Testamento existiam, não tinha jeito. A profecia do Antigo Testamento, elas existiam. Isaías disse que ele seria morto, perseguido, crucificado, né? Eles não conseguiriam entender isso. E tem dois aspectos. O primeiro aspecto é do Messias humilhado, que morreria. E o segundo aspecto, o Messias rei. Tinha esses dois aspectos para eles ali, no Antigo Testamento. Amados, se Israel aceitasse Jesus como Messias, ele teria que morrer de qualquer maneira. Ele teria que morrer. Tá? De qualquer forma ele tinha que morrer. Mesmo Israel aceitando. Mas precisaria morrer por decisão da sua própria nação? Não. Foi sua própria nação que o condenou, dizendo crucificai. Tá? Por isso que João ali no capítulo 1 diz: veio para os que eram seus e os não receberam. Jesus, mesmo sendo aceito pelos judeus, ele iria morrer. Estava escrito, queridos. Mas não precisava ser pelo seu próprio povo. Que fosse pelos romanos, não tem problema. Jesus ia morrer de qualquer maneira. Mas seu próprio povo entregando ele. Por isso que João fala, né? No capítulo 1 aí de João. Diz que eles vieram para os seus não receberam. Jesus poderia ter sido morto pelo exército romano, mas não por decisão da sua própria nação. Ele tinha que morrer, era uma profecia, era um fato. Não tinha como não ser assim. Também aí em Marcos 9, vamos ver, né? Já estamos aqui mesmo? Marcos 9. Vamos ver aqui Marcos 9, né? Versículo 30 e 32. Marcos 9, versículo 30 e 32. E tendo partido dali, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Era difícil, eles não entendiam isso. Mesmo Jesus falando, quando você também vai em Marcos capítulo 10, versículo 32, vamos lá, já estamos aqui mesmo, né? Ele fala assim: estava de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses admiravam e o seguiam, tomando de apressões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar as coisas que lhe deveria sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue, e os principais sacerdotes e os escribas, né, condenarão à morte e entregarão aos gentios. Queridos, isso era difícil, mesmo Jesus falando. Veja quantas partes, quantas coisas Jesus falava toda hora isso para eles. Tá, versículo 34. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele,
açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus sempre dizendo para eles, eu vou ressuscitar, mas tem que acontecer. Amados, com tudo isso, Jesus sempre pronunciando, que nem nós vimos em vários textos, não entrava na cabeça deles que o Messias ia sofrer essa morte, que o Messias ia morrer. A cabeça deles era a mesma coisa, eles eram judeus, era que ele seria rei, forte, poderoso e venceria e tomaria conta do povo. Vocês querem declarações mais claras do que essa aqui que está em Marcos capítulo 9, do 30 ao 32? E de Marcos capítulo 10, do 32 ao 34? Né? Mas mesmo assim, os discípulos não entenderam. Foi por isso, quando Jesus morreu, eles se trancaram em uma sala, se esconderam dos judeus. Com medo de morrer, meu irmão. Entendeu? Com medo dos judeus. Sem esperança que Jesus ressuscitasse. Não entrava na cabeça deles, mesmo Jesus falando. Mesmo Cristo aparecendo a eles, eles ainda tinham dificuldades em acreditar. Que nem nós vemos na Bíblia várias passagens. Mesmo Jesus aparecendo para eles, era difícil deles acreditar ainda. Da ressurreição de Jesus. Como ele mesmo dizia. Queridos, hoje é mais fácil para o século XXI acreditar na cruz. Porque nós temos uma história dela. Tá? Onde Jesus foi morto. Hoje, no século XXI, é mais fácil nós acreditar nisso. Porque tem uma história que já aconteceu. Você entende? Mas no primeiro século era difícil. Eles aceitar isso era muito difícil. Eles esperavam um rei para salvá-los. Queridos, a própria ideia da cruz e do Senhor Jesus morrendo nesta cruz já nos causa espanto aqui na terra. Fala a verdade. A própria morte de Jesus na cruz, essa cruz que Jesus teve que levar, ser crucificado nela, derramado seu sangue ali, caindo gotas no chão, para limpar a terra, limpar os nossos pecados, até no tempo de hoje ainda é repudiável para nós. Muitas pessoas questionam se ele era tão poderoso, por que ele aceitou ser morto desse jeito? Muitas pessoas não entendem ainda a palavra de Deus e não entendem por que ele precisava morrer. Você entendeu, meu irmão? Até no tempo de hoje. Agora, imagine o que significou para os seres sem pecado, os santos, os anjos de Deus, que conhecia e adorava o Senhor Jesus lá no céu. Imagina isso. Os anjos lá no céu vendo aquilo tudo acontecendo com Jesus Cristo. Também foi chocante essa mensagem aí, para os anjos não caídos. Foi chocante ver Jesus sofrendo daquele jeito. Não foi fácil para eles também. Por isso Paulo disse que pregaria agora para os gentios, porque os judeus não aceitavam o Messias sofredor, crucificado e ressurreto. Por isso que Paulo diz aqui na Bíblia, que fala agora eu vou largar vocês, os judeus, e vou pregar para os gentios. Eles rejeitaram a Cristo. E ainda dizia, crucificai e crucificai. Mesmo assim, Jesus disse para o Pai perdoar eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Você quer amor maior do que esse? E eu e você não temos esse amor. Jesus nos ensina a amar, meu irmão. Como ele nos amou.
Assim tem que ser hoje. Vamos exaltar a Jesus e colocar a Bíblia na mão das pessoas e ler com elas, falar do plano da salvação, falar da nova terra, falar da vinda de Jesus, da chegada de Jesus que vem nos buscar. Nós temos que fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo, pregar os gentios. Nós somos o povo da última geração, a igreja de Laodiceia. Nós temos essa missão. Por isso que eu falo sempre para vocês, compartilha, mostra isso para as pessoas. Mostra para o seu amigo, mostra para o seu vizinho. Passa isso no seu WhatsApp para as pessoas, aproveita a internet enquanto você pode. Seja um pregador, meu irmão, quando você está fazendo isso, você é o pregador. Mesmo que você fale, eu não tenho um dom de pregar. Mas aí você vira um pregador. Deixa que a recompensa vem lá de cima. Cristo está vendo você fazendo. Nós temos que dar continuidade ao que Paulo fazia. Mostrar esse Cristo crucificado, sacrificado, escarnecido, derramando seu sangue para nos salvar. E esse Cristo disse que está vivo e vai voltar. Aleluia! Bendito seja a volta do nosso Senhor. O quanto mais rápido. E Jesus está voltando, meu irmão. Olha o que está acontecendo na face da terra. Olha os sinais que ele mandou olhar. Vigiar e orar. E olha o que está fazendo os líderes mundiais. Nós vivemos ainda no jugo dos opressores. Assim nós temos que fazer, meu irmão, mostrar para as pessoas que Jesus vai voltar, tá? A vinda de Jesus. Esse Cristo vive para sempre. Levante a cabeça, meu querido irmão, porque a redenção se aproxima, está mais perto que quando no princípio vocês creram, e eu também. Vamos junto, mostrando no rosto de Jesus o caráter de Deus, meu irmão, para as pessoas. Não tem mais para onde correr, meu irmão. Não tem desculpa. A Bíblia é clara, clara. Como Jesus foi claro para eles, toda hora falando para eles, eu vou morrer, eu vou ser escarnecido, eu vou ser judiado, eu preciso morrer, porque se eu não morrer e não derramar meu sangue, jamais vocês serão salvos. A salvação é pelo sangue, meu irmão. Próximo estudo. Cristo, o poder e sabedoria de Deus. Cristo, poder e a sabedoria de Deus. Vamos ver isso amanhã de manhã, tá bom? Muito bem. O Messias crucificado, dito várias vezes para os seus discípulos, como nós vimos aqui na Bíblia, né? E mesmo assim eles não acreditaram. E até hoje tem pessoas que ainda duvidam. Você pode falar que não, mas tem pessoas que duvidam. Tem ateus que falam que ele nunca existiu, isso nunca aconteceu. É impressionante o que acontece com o ser humano na face da Terra. Se era assim lá naquele primeiro século, imagina agora no século XXI. Ainda tem pessoas. E olha que nós estamos recheados já da história que aconteceu. Para eles era muito difícil, meu irmão. Mas para nós, está como se fosse mastigado e colocado no prato só para você engolir. Bíblia na mão, Deus no coração, meu querido irmão. Viu? Bíblia na mão, Deus no coração. É assim que nós temos que ser, tá? Porque a cultura nos forma, tá bom? A natureza nos forma. A cultura nos informa. E a natureza nos forma. Mas só a Bíblia, só a palavra de Deus nos transforma. Para você ser chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia. Amém? Amanhã nós estamos juntos, de novo, para o último estudo. Amém?
Fica com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver. Ao povo do Japão, ao povo dos Estados Unidos, Dona Adelaide, Valquíria, Joaquim, né? Manuel, Sandra, Raquel. Nossa, tem um monte de gente nos Estados Unidos. Tem grupos nos Estados Unidos que manda para mim aqui recado. Pessoas do Japão, Yoko, né? Uma galera lá, tá? Frank Hans, lá na Alemanha. Uma galera enorme, né? Pessoas da França, François lá e a galera, né? O Anderson, né? Que estava em Portugal e agora saiu, não sei se já voltou, mas tem uma galera que manda recado direto lá e valeu. O pessoal lá, tem bastante gente, não só o Anderson lá em Portugal, tá? E assim nós vamos discorrendo a palavra de Deus aqui no Brasil, onde eu estou, em várias capitais no Nordeste, né? Ceará, Pernambuco, Bahia. Nossa, é muito lugar, tá? Piauí, nossa, tem muito. Quase todo o estado de São Paulo ouve a palavra de Deus. Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal. Vamos junto, mostrando para as pessoas que Deus, Jesus Cristo está voltando. E agora ele vem como rei mesmo. Agora sim. Ele vem com todo o poder e sua glória e todos os seus anjos do lado dele. Agora sim, Jesus vem como rei. O rei supremo. Para tomar conta de nós para todo sempre. E nós viver junto com ele. Por isso que ele vai falar, vem, benditos do meu Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois fui preparar um lugar para quando eu voltar receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde Jesus vai estar? Na Nova Jerusalém. É lá que a gente vai, todos os sábados, como está no livro de Isaías 66, 22 e 23. Adorar o nosso Senhor e agradecer a Ele pelo dia de vida, pelo maná, pela paz, pela paciência, pelo seu sangue derramado, pela vida eterna que nós vamos ter. Não tem mais morte, não tem mais sofrimento, não tem mais dores, não tem mais pandemia, não tem mais guerras, não tem mais governadores e governadores. Só Cristo é que comanda. E esse nós podemos confiar que morreu por nós. Você quer mais o quê, meu irmão? Vem para Jesus. Vamos embora junto com ele. Aleluia. Que a paz do Senhor seja derramada sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, onde você estiver. E que Deus abençoe vocês e amanhã estamos juntos. Tchau, pessoal.